O ano 2026 vai ser um ano assim bem complicadinho. Por quê? Porque o regente do ano é Obá. Obá, o orixá, é um orixá feminino, um orixá belicoso, quase um Ogum. Ele é um Ogum feminino, então ele tem a guerra de Iansã, mas ele também tem aquele movimento da água doce de Oxum. É um orixá que cujas águas do rio correm muito rápido, mas elas tiram os sedimentos e depositam na beira do mar. Então, o Odu desse ano é Odi. Odi não é um Odu muito positivo, é um ano, a gente pode esperar um ano de muita coisa por debaixo do pano, de muita coisa sendo descoberta, de traições, um ano de opressão, de guerras, de dificuldades comerciais pelo mundo inteiro, de dificuldade de relacionamento, tudo ferve, tudo é muito complicado, tudo muito difícil e é muita falação e pouco resultado, porque no final, esparrama e fica tudo na mesma. Então é um ano assim que a gente vai ter que respirar fundo para poder levar ele de forma boa. Odi ele fala muito de traição, então aqui indica que seremos traídos nas nossas maiores aspirações. Vai acontecer muito da gente querer uma coisa e não conseguir porque alguém passou, mudaram as regras, ou veio ordem de outro lugar, ou mudou tudo, ou até mesmo dentro da tua casa a coisa assim degringola. Precisa de bastante cautela e de muita espiritualidade. É um ano regido por água, quando ele e essa água que movimenta muito, né, que movimenta bastante, essa água ela pode causar enchentes, desmoronamentos, problemas com solo, barragens se rompendo, problema com chuvas, modificações climáticas importantes e que podem trazer complicações no meio ambiente e na vida das pessoas. A gente fala aqui também grandes acidentes e assim, desencarne coletivo, um acidente que morre 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, muitas notícias desse jeito. Como é um orixá guerreiro, fala também muito da segurança, todo mundo muito nervoso, todo mundo querendo resolver as coisas, mas se perder no falar e não concluir, não agir de forma positiva e eficiente, eficaz para resolver os problemas. É um ano que muito vai se falar e pouco vai se produzir. Muito vai se falar e muito não é um ano positivo. Mas não é sangria desatada também não, porque a gente tem N vertentes, se a gente cuidar todos os dias, da melhor maneira possível, a gente consegue driblar essas energias, né? Porque são energias que elas estão sendo enviadas, né? Vibrando no planeta. Mas a gente tem a nossa proteção, a nossa fé, nosso tudo. A gente consegue sim tirar o melhor desse ano. Por quê? Porque é um ano que muita coisa se reinventa. Porque muita coisa vai ser destruída. Então tem que se reinventar. Então você tem aí coisas na medicina, você tem coisa nas artes que se reinventam. Um ano com muita tragédia. Sim, muita tragédia de água, viu? Muita tragédia de água e muita tragédia de terra, mas que ele se reinventa. Para juntar, como a gente tem um casal divino sempre, né, regendo o nosso ano, a gente tem Obá como precursora, então o orixá que rege é Obá. Uns dizem que ela é um Ogum feminino, outros dizem que ela é uma Iansã, outros dizem que é uma Oxum. Ela, na realidade, é um pouquinho de cada coisa. Ela tem vários elementos em si, né? E ela é um pouco de cada coisa. Mas, junto com ela está Ogum, que também é o marciano e que combina, inclusive, com o planeta que vai entrar no mês de março, né, de 2026. Então aqui é o casal belicoso, é o casal da guerra. E os dois precisam de planejamento. É um ano que tem que se primar pelo planejamento.
não pode escapar do planejamento, mas é um ano de traições. É um ano de muito se falar e pouco se fazer, tá? É um ano que vai precisar do uso da força em algumas situações, sim. É um ano de gritos, um ano que as pessoas vão achar que elas podem gritar e vão ficar por isso mesmo, porque vai agir pouco. É mais grito, mais blá 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 e pouca ação também, né? No primeiro trimestre a gente tem a regência de... A gente tem muito de Ifá e Xangô, então o nosso destino ele vai ser questionado, vai ser colocado à prova, né? E a gente vai ter que entender o que é certo, o que é errado, o que é poder, o que não é e até onde a gente pode chegar. É onde a gente vai exercitar. Primeiro, ver o que está no nosso destino, como é que a gente modifica esse destino, porque a mão de Ifá está bem aqui, sim. E depois, como é que a gente arruma isso aqui? O que vai sobrar disso aqui, né? Como é que a gente vai colocar o nosso poder em ação? Como é que a gente vai trabalhar essas energias? Então, o primeiro trimestre a gente sabe que é o destino colocado à prova. É o título do primeiro trimestre. Então, o que você fez até agora? Ah, você fez isso? Então, o resultado é esse. Aí sim, não tá bom para você. E agora, vai fazer o quê? Aí entra juntamente com o Ifá as energias de Xangô para colocar, ver o que é legal, o que não é e colocar as coisas nos devidos lugares. Quando a gente fala isso, a terra treme, viu? A terra treme e ela provoca bastante coisinhas aqui, ó, mudando inclusive o jeito que o meio ambiente reage à produção e tudo mais, né? Segundo trimestre, continua Ifá e Xangô, numa lição de casa, onde a gente não consegue entender direito para que caminho seguir. Então, um pouco de confusão vai gerar aqui, né? Porque são 2 trimestres, né? 6 meses aí, né? O primeiro semestre do ano. A gente tentando entender o que está acontecendo e parece que tudo endoida e de repente parece que está tudo parado. Depois a coisa se mexe e de repente parece que está tudo parado. E a gente nesse caminho tentando buscar uma solução ou pelo menos tentando entender o que está acontecendo. Essa regência é uma regência que a gente questiona instituições, questiona órgãos públicos, o sistema financeiro, quem manda, por que manda, coisas vindas de fora, questiona a autoridade nesse tipo de caída. E o terceiro trimestre? O terceiro trimestre aqui fala Exu, Ogum Xoroquê. Exu, Ogum Xoroquê. Aqui o bicho pega. Então, no terceiro trimestre o bicho pega. Em que sentido? As energias elas vão ficar mais acirradas. Então aquilo que veio a gente tentando entender, aqui é pau. Aqui é briga, aqui é eu vou tentar resolver do meu jeito, eu vou tentar resolver à força, aqui é um questionamento geral e aqui é a coisa se movimentando para tentar fazer alguma coisa. Uma onda de crimes, uma dificuldade maior da sociedade civil de se ajeitar com esse tipo de coisa aqui. Aqui fala de armamento, aqui fala do uso da força, do uso da arma e fala do cidadão não ser ouvido. Então é possível que tenham situações aqui em que você se sinta meio que abandonado, mas não está abandonado não, muita calma nessa hora, é só um teste para ver como é que você vai ter o melhor desse ano. E o quarto trimestre, a dona do ano que é Obá, ela entra com tudo e separa as coisas, colocando as coisas devidamente no seu lugar. O que é para ser apaziguado, ela já retirou das margens e levou e entregou no braço de Iemanjá e já esparramou lá toda aquela terra que ela não queria e as coisas tendem a entrar num período de mais prosperidade, de mais calma e de mais crescimento, mas isso só no quarto trimestre do ano. Portanto, temos aí um ano onde tudo que a gente aprendeu vai ser colocado à prova, onde a nossa lição de casa vai ser cobrada por professores bem rigorosos. E dessa lição de casa depende se a gente vai passar de ano ou não. Um ano em que você vai ter que mostrar serviço, um ano que você vai ter que mostrar por que você veio fazer na Terra. Não é um ano que o blá 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 pode te vencer, é um ano de atitude, é um ano de força, um ano de coragem. E é isso que a gente espera de
todo mundo que está vivo no planeta agora. O Odu a gente já falou que é Odi, aquele Odu difícil, e depois eu passo por escrito o Odu inteiro para vocês, para ficar mais, assim, para você poder ler ele a hora que você precisar. Quando você ficar meio desesperançado, você fala assim, não, ela falou que ia acontecer isso. Aí você olha de um jeito mais fácil de ver. E como é que vai ser o mundo? Como é que tá? Olhando esse cenário aqui, né? A gente vai repensar, né? Muita coisa. Vamos repensar as energias, como é que a gente viveu até agora, o que é bom de verdade, o que não é, e vamos reconstruir. É um passo para reconstruir. Então, no terceiro semestre, você tem aí o passo de reconstrução. Mas não dá para você reconstruir as coisas em cima de uma base móvel, de uma base insegura. Então, isso é necessário para a gente reconstruir em bases sólidas, mais amorosas e mais saudáveis, inclusive. A gente tem Copa do Mundo esse ano, né? Como é que vai ser essa Copa do Mundo em 2026? As energias que rondam o ano, elas rondam também a Copa do Mundo, obviamente, tá? Então a gente fala aqui de algumas surpresas e de muita política envolvendo tudo. Eles vão aproveitar a divulgação de Copa do Mundo e vão fazer aqueles filmes lindos do mundo de mãos dadas, tentando te convencer que o mundo está uma maravilha, mas é um movimento mais político. Aqui vai rodar dinheiro de todo jeito. Eu não me arrisco nem a falar quem é o campeão, porque aqui nem fala de campeão, porque num torneio assim, ninguém ganha. Ganha quem paga mais. Então é assim, olha, assista por diversão, mas é uma coisa já definida e comprada. Mais perto da Copa, a gente vê um por um para eu te explicar o que a gente espera e o que tem por trás de cada coisa. Vamos falar um pouquinho de economia? Como é que está a economia brasileira em 2026, hein? Isso muito nos interessa. Mais do mesmo, com coisas, normas mirabolantes, leis mais mirabolantes ainda, e continua esse processo que a gente viveu nesses últimos anos, de uma queda maior ainda em termos econômicos do ano passado para cá. Esse ano, ladeira abaixo, continua do mesmo jeito, mas muita coisa acontecendo na política aqui. Vou evitar de falar o que eu penso exatamente para me ater ao que o Búzios fala. Abre com 7. Abre com Odi. Então, quando você fala de política e de economia, que estão interligados, porque as decisões econômicas, elas são políticas, né? Não tem nada bom aqui, tá? Com relação à economia e à política. É uma cortina de fumaça, do mesmo jeito que você já acostumou a ver. E uma coisa muito pior aqui, você vai começar a descobrir o que te esconderam esses anos todos, principalmente em 2025. Isso vai dar sabe aquela sensação de fui enganado? Não, você não foi enganado, você só não quis ver. Então a economia ela tem mais do mesmo, não temos grandes negócios e temos um aperto sim, principalmente do exterior com relação ao Brasil. Algumas coisas despontam, a gente continua produzindo muito, o tarifaço que forçou a barra em 2025 todo, ele continua em negociação e é sempre aquela sombra, como se tivesse um machado em cima da nossa cabeça, uma espada. Muita discussão sobre taxas, muita discussão sobre exportação e a gente sendo enganado do mesmo jeito o tempo inteiro. Mas vai ficando mais claro quais eram as intenções dos outros líderes de outras nações com relação ao Brasil. A gente vai ver muita mão grande na bacia amazônica, muita mão grande e muita coisa, muitos acordos costurados na calada da noite e que nos deixaram mais empobrecidos ainda. Quando a gente fala daquela moeda, do DEX, da mudança de todo esse cenário, né, econômico da América do Sul, eles vão forçar a barra sim, até deixar você sem dinheiro. Ai, que tragédia que você está falando, tudo tá ruim. É um ano de Odi, realmente, muita coisa tá por debaixo do pano, sim senhor, mas ela ainda não se solidifica completamente em 2026 e muita água ainda vai rolar. É possível que assim, no terceiro e quarto trimestre, a coisa tenha um boom aqui e a população comece a acordar e as coisas comecem a entrar nos eixos. Portanto, informe-se de tudo sem
se apegar a que lado você tá. Você é brasileiro, torça para o Brasil. Tá? O Brasil não tem nome e não tá assim, não tem escritura passada para uma única pessoa ou um grupo. Seja brasileiro, não é hora de você ser direita e esquerda, é hora de você ser brasileiro. Isso é bom que isso fique na sua cabeça, porque você vai precisar dessa informação lá. Vamos ver como é que é a eleição desse ano. Continua na mesma regência? Então, aquilo que eu te falei, para que eleição? Me explica para que eleição? Preciso explicar mais? Preciso mesmo, de verdade? Cuidado, porque em 2026 a verdade pode ser punida com cadeia, de forma pesada. Então é assim, a eleição vai dar aquela polarização normal de todos os anos, mas assim, na certeza de que pouca coisa vai adiantar e que nem tudo mude. Mas eu também vou jogar especificamente para a eleição mais perto dela, para ver quais medidas a gente vai poder tomar, medidas mágicas, a gente vai poder tomar durante o ano todo para melhorar essa previsão aqui que a gente está, que os orixás estão nos dando esse cenário meio obscuro que eles estão dando. Se vocês olharem as previsões dos outros colegas, vocês vão ver que todo mundo aqui foi muito blasé, né? Medo de cana, medo de cadeia, sabe? Então tem que tomar cuidado, procurando palavras para falar, mas a gente vai falar como é de hábito da gente, da melhor maneira possível para te esclarecer. E aproveitando para falar assim, esse ano é um ano que você tem que andar lado a lado com a espiritualidade. Precisa andar lado a lado com a espiritualidade. Você tem que saber o que vai acontecer na sua vida. Tem que ter uma previsão, sim. Tá aqui o jogo de búzios com a Bruxa Evani que pode fazer isso por você, né? E todo ano você tem que fazer um mesmo para você poder planejar a sua vida. Então, cada caso é um caso. Como é que você pode ter o melhor do ano? Pergunta para a Bruxa Evani que ela vai te falar. Um jogo de búzios, um jogo de tarô, uma biosomaterapia, alguns rituais, a gente pode sim melhorar esse cenário inteiro e fazer de 2026 um ano inesquecível. E não à mercê das energias impostas para ver o que a gente vai fazer. Lembra que eu falei isso aqui? Olha, você está com o seu destino na mão, o que você vai fazer com ele? Então é assim, a espiritualidade te dá o mapa. Como você vai andar nesse mapa, é você que decide. Então conte comigo para decidir isso para vocês. O clima, como é que está o clima? Aqui, ó, sujeito a chuvas e tempestades, né? O clima regido por Iansã, olha que mistério! O clima regido por Iansã, né? Então, junto com os que regem o ano todo, né, como uma forma geral, o clima regido por Iansã, então a gente pode esperar muita movimentação no clima, com muita presença de chuvas, desmoronamentos, essas coisas assim. Mas fala muito da lama, né? Então, com soterramento, obra caindo, aquelas coisas todas. Mas em épocas certas, não vai ser fora de época, o Brasil não treme, então é só água. E encostas, mas se você não construir na encosta e não cair na conversinha mole de político que não sabe o que faz, você sabe que se você não estiver em zona de risco, você não vai ter problema, tá certo? Educação. Aqui já o cenário melhora um pouquinho. A própria sociedade civil vai sentir a necessidade de algumas mudanças no quesito educação. Então, muitas coisas novas surgem fora do âmbito da instituição. Então, muita coisa cultural, muita coisa educativa, algumas coisas na mídia que podem trazer uma melhora no setor de educação e no setor cultural. Então a gente tem, assim, como se a sociedade exigisse mais cultura e mais educação. Isso é super positivo. Inclusive, o Brasil ganhando, se despontando em prêmios com alunos fora, uma coisa bem bacana aqui nesse setor de educação. O que é diferente dos outros anos, porque nos outros anos a educação mal se movia.
esse ano a educação vem com força total aqui. Entretenimento e moda. O Brasil lança moda, né? E o Brasil está na moda e ocupa, sempre ocupou, assim, as manchetes de novidades do planeta. Esse ano, nos últimos anos, as manchetes pejorativas nós ocupamos com louvor, né? A partir desse ano a gente vai se esforçar para manter uma melhor imagem do que a gente publica, uma segurança maior no que a gente publica, uma segurança maior com relação às nossas crianças, à nossa educação e à nossa cultura. Então tem um movimento social muito importante, muito bom, cultural, que vira moda, além de entreter, faz maravilhas pelo nosso país. Educação, cultura e entretenimento juntos, de mãos dadas e trabalhando por um mesmo objetivo, a evolução do país. E a família nesse imbróglio todo, como é que fica? Com 7? Óbvio, com o Odi. Fazendo o que dá. Então, quando a gente fala em família, a gente vai fazer o que dá. É lógico que as famílias elas vão se adequar e é lógico que muita gente vai se tocar que está desempregado. Quando o dinheiro falta na praça, o estômago costuma roncar, não é verdade? Então aqui, novas possibilidades em termos de alimentação, movimentação das famílias em termos de moradia, de modas mais baratas, mais sustentáveis, sabe? Então, filhos que, quem é rico mesmo, a gente nem está nesse mundo. Quem não é rico, quem era classe média não existe mais, então a classe média que vai ter que abrir mão de algumas coisas que ela tinha, uma boa escola para os filhos, mas que custa muito caro, um bom plano de saúde, quando ela vai migrar para o local da pobreza, que é a saúde pública, a escola pública, ela vem com a ideia e com as exigências dela. Isso é muito positivo, porque a classe média ela vem tomar o seu lugar de fala no nosso país. Então tem um crescimento e uma melhora das condições de vida da sociedade como um todo, quando essa classe média entende que ela não vai mais viver como quase rico, mas ela vai viver e também não vai viver como um quase pobre. Ela tem um lugar e esse lugar ela paga impostos para isso. Então isso aqui é super positivo e a gente pode dar um salto juntamente com essas pessoas e assim endossar esse movimento de moralização, de cultura, assim, de serviços, de exigência em serviços também. Isso é muito bom e é a primeira vez que eu vejo no Jogo de Búzios em anos um movimento dessa classe que tão espremida e agora inutilizada. Primeira vez, então a gente está vendo uma mudança social grande, lógico, com uns apertinhos aí no começo do ano, mas uma mudança substancial na nossa sociedade e que vem para ficar e vem para transformar isso no que sempre, a gente sempre soube que era o país do futuro. O futuro já chegou. Então tem que ser agora e é agora que vai ser, porque a gente não vai desperdiçar essa oportunidade. E falando em saúde, né? Falando em saúde, sim, uma ênfase maior em saúde natural e uma sociedade voltada para práticas de prevenção, mais voltadas para a saúde preventiva do que a saúde, depois que a coisa já está feia, né? Aquela lá que você é a última saída. Então a gente vai trabalhar mais na prevenção a partir desse ano, por motivos óbvios, né? Então, caprichar mais na alimentação, na saúde integrativa, nos exercícios físicos, mais na salubridade das residências e do nosso entorno, inclusive, na coleta de lixo no esgoto, na qualidade da água. É esse tipo de coisa que vai estar mais assim sendo falada em termos de saúde no nosso país esse ano, voltando
para princípios básicos de bem-estar e de segurança, segurança de vida mesmo, né? Segurança. Então você pensa o quê? Que tá ruim? Não, é uma das melhores leituras que eu vi até agora. Por quê? Porque vai obrigar a gente a ser quem a gente é, a gente saber o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente espera do futuro. É um ano que a gente vai alinhavar o que seremos em 2027. Como é que a gente quer a sociedade? Nós vamos deixar decidirem tudo por nós? Nós vamos tomar as rédeas da situação e da nossa vida? Como é que a gente vai se portar nesse mundo, nesse ano marciano de 2027, nesse ano de Obá, nesse ano desse casal divino de Obá e Ogum? Como é que a gente vai estar nesse ano? Eu posso te garantir, a gente vai estar muito bem, sim. Nós sairemos fortalecidos de um ano desse e a gente está aqui para te ajudar. Você encontra a Bruxa Evani em todas as mídias, você sabe aonde eu estou o tempo inteiro e eu faço esse trabalho sempre muito próximo de você, de rituais de boas energias, de leituras de oráculos, de trabalhar a energia da tua empresa, da sua família, te aproximar mais da saúde e da espiritualidade. A gente pode te ajudar, a gente pode fazer esse ano ser o melhor ano das nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você extraia o melhor dessa leitura e que você tenha o melhor ano de toda a sua vida. Espero de coração mesmo que 2026 seja o ano que marcará a nossa existência e que marcará o nosso século. Um beijo. Feliz 2026!